diferente dos bebês grandes que a gente sai fazendo e vai pintando e colocando passo a passo, eu nos pequenininhos fiz questão de identificar onde estão as diferenças, onde estão as características que me dizem que ele é um bebezinho recém-nascido, que ele tem moleira. Eu não vou colocar cabelo nesse bebê, eu não vou implantar. Quando muito eu posso fazer uma pintura bem delicada de cabelo, só para ter uma penugenzinha. Mas eu vejo que ele é um bebê muito pequenininho, recém-nascido, tem uma testinha assim um pouquinho mais proeminente, ele já está aparecendo mais, os detalhes já aparecem mais, porque eu já fiz uma marcação. Então, nesse bebê, diferente da maioria dos bebês que eu costumo pintar, como a marcação dele é muito, muito forte, eu resolvi já identificar com a coloração. Então, eu já coloquei aqui uns detalhes de transparência, que é onde está exatamente aquela parte óssea aqui da cabecinha do bebê, onde tem pouca carne, pouca gordura. Então, aparece bem essas profundidades, eu já marquei. Então, marcar não significa que ele já está pronto, não significa que essa cor não vai ter uma evolução, ela vai ter, mas eu preciso identificar para que eles sejam realmente diferentes. Eu posso pegar um outro kit desse aqui, fazer da mesma forma ele recém-nascido, mas eu posso valorizar muito mais. Eu vou colocar cabelinho, a moleirinha talvez não apareça tanto, talvez não identifique tanto esses traços. E aí eu posso fazer uma pintura completamente diferente. Eu posso fazer com que esse bebezinho fique com uma bochechinha mais afinada, levantar mais o narizinho. Tudo isso eu consigo fazer através da pintura, mas sempre identificando as diferenças de um bebê para o outro. Esse aqui é um bebezinho de 18 polegadas. Olha a diferença. Esse é um bebezinho de 19 polegadas. Isso não quer dizer que esse bebezinho aqui ele vai ter muitas características de um bebê maior. Ele continua sendo um bebê recém-nascido, eu continuo tendo aqui essas características, embora muito mais marcadas. Olha a diferença dessa marcação, olha a diferença dessa lateral aqui, essa marcação, essa profundidade aqui. Ele é um bebezinho que é muito mais profundo aqui, então isso aqui eu preciso marcar. É isso que vai deixar esse bebê uma expressão mesmo, é uma expressão, não significa que ele está dormindo, que ele está sorrindo, é uma expressão de arte, é isso que a gente coloca aqui, são essas características. Esse aqui tem aqui, ó, na bochecha, uma marcaçãozinha aqui de profundidade. Na hora de pintar a bochecha, eu vou dar uma certa ênfase na parte onde eu não tenho profundidade, para que essa parte fique coradinha e a profundidade eu vou fazer numa tonalidade diferente. Então, isso tudo faz diferença. Olha a boquinha. Essa boquinha aqui é uma boquinha que está mais enfesadinha, né? É uma boquinha que está apertando mais o lábio. Então, isso aqui vai deixar ele completamente diferente do outro, embora os dois sejam recém-nascidos. Olha a diferença ali da boquinha, a diferença de um lado e do outro, né? Então, essas características são muito importantes. Agora, pensa na alegria da gente quando a gente recebe uma caixa com tudo isso aqui e com essas características que eu consigo observar e a partir delas criar bebês completamente diferentes. Totalmente diferentes. Eu não coloquei na mesa todos os membros, senão seria uma superpopulação aqui, né? Eu jamais teria como me movimentar aqui nessa mesa, porque só aqui, olha, eu tenho 8 kits, né? Que eu recebi. Então seria uma quantidade absurda. Mas se olhar para cada mãozinha, a característica de cada mão, o jeitinho da mão, se a mão está espalmada, se a mão está fechada, tudo isso, olha, identifica se o bebê está mais tenso para um lado, menos tenso para o outro. Olha, essa mãozinha ela está totalmente solta, totalmente aberta. Essa aqui já é mãozinha que aperta. Então a pintura aqui é diferente. Esses traços fazem diferença. Vamos ver aqui os pezinhos desse Queenling, que aliás são pés bem grandes para um bebezinho recém-nascido, né? Não significa que os bebês recém-nascidos não tenham pés grandes, mas veja que é um pé diferente do outro, tem características diferentes um pezinho do outro. Esse tem os dedinhos dobradinhos, esse não tem. Então esse aqui exige que eu faça embaixo dos dedinhos dobradinhos uma sombra, né? Ele precisa ter um sombreado mais forte aqui e ele vai num degradê para cá.
Então, essas diferenças precisam ser observadas desde o início. Recebi o kit, eu vou observar tudo isso, todos esses detalhes, tá? Então, essa pintura, esse trabalho, ele vai se modificando de acordo com o kit que eu estou trabalhando. Na hora que eu recebo, a primeira coisa, checo se tem defeito, se não tem defeito, qual que eu escolhi para trabalhar? Qual que eu vou fazer primeiro? O que que eu vou colocar aqui que vai fazer com que o bebê fique totalmente diferente do outro? Senão eu colocaria aqui e faria a mesma cor de pele para todo mundo, as mesmas características. Sabe o que isso ia aparecer? Exatamente os bebês que são feitos em séries. Exatamente os bebês que são feitos aí para vender em lojas, seriam bonecas, né? Então, mesmo que seja o mesmo kit, né? Eles não ficam iguais. A gente não consegue reproduzir igual nem que pinte junto. Porque uma hora a sua mão está mais leve, a outra hora está mais pesadinha, a concentração da tinta às vezes está um pouquinho mais concentrada, um pouquinho menos concentrada. Então, isso tudo faz diferença. Então, cada detalhe do kit precisa ser olhado. Olha, esse é um kit, esse daqui é o Cameron. Esse é um kit grande, tem características de um bebê maior, tem olhos abertos, isso já faz toda a diferença. A expressão da sobrancelha dele é um pouco meio sisuda aqui, um pouquinho mais pesada aqui. Eu já não tenho aquela moleira, eu não tenho mais a necessidade de fazer aquela marcação aqui na moleira. Tem uma profundidade? Tem, todos nós temos, né? Na lateral aqui, todos nós temos essa profundidade, mas já não é tão marcada quanto seria naqueles recém-nascidos que eu mostrei. Olha a profundidade desse nariz, né? Então, para pintar esse nariz, exige um pouquinho mais de trabalho, ele é mais profundo, eu preciso caprichar na coloração que vai ali dentro, para que mostre a profundidade dele. Eu posso pintar de vermelhinho? Posso, mas é um vermelho bem mais escurinho, que é para parecer mesmo que ele é profundo, que está lá dentro o buraquinho, né? A boquinha é uma boca excelente para pintar, mas olha esse queixo, é um queixo que aparece muito, e aqui eu ganhei sombras. Então, essa história de fazer a pintura toda plana é que fica a desejar sempre. Quando eu observo onde eu vou ter aqui as sombras, olha, atrás da orelha, por exemplo. Normalmente, quando a orelha é pequenininha, mais pertinho aqui, a gente pinta assim, deixa um vermelhinho. Essa orelha vai aparecer bem. Então, a pintura atrás dessa orelha aqui é uma pintura diferenciada, é uma pintura que vai aparecer. Não é uma sombrinha qualquer, é uma cor que vai aparecer, né? É como se você olhasse, perceba os bebês aí, os bebês reais, que quando eles têm a orelhinha um pouquinho mais aberta, e aqui não significa que é uma orelha de abana, é uma orelha que ela é maior, né? É de uma criança maior. Ele tem até uma certa transparência, né? Quando você olha assim na luz do dia, quando você olha quando a criança está brincando no sol, tem diferença. Então pensa que cor você vai colocar aqui. Isso tudo vai fazer com que essa pintura seja totalmente diferente da pintura dos bebês recém-nascidos. Evidente. Eu daria para esse bebê aqui uma idade de 5, 6 meses, né? Pelas características dele. Então, pense aí. Características. Ah, todo mundo é louco para fazer manchinhas de frio nos bebezinhos, né? Tudo bem. Bebês maiores, manchinhas de frio iguais a dos pequenininhos? Certeza que não. Porque a pele é diferente. A pele do bebê recém-nascido ela é mais translúcida. A pele do bebê maior, ela é mais encorpada, mais leitosa, mais... eu diria que ela quase não tem transparência. As transparências são mais na área mesmo onde não tem quase gordura. Fica só por aí, né? Então são diferentes os sombreamentos, as manchinhas de frio, presta atenção. Sair fazendo um monte de manchinha de frio num bebê desse tamanho, é um bebê que vai ter em torno de uns 58, 60 centímetros, já não cabe mais, né? Então aqui a pintura é diferenciada. Até dá para fazer, mas a pintura ela tem um outro passo. Aquela misturinha, aquelas cores separadinhas já não cabem mais aqui. O que cabe aqui é uma outra coloração. Isso tudo vem da observação. Sempre observar todos os traços e as características. Imagina se a cabeça é desse tamanho, calcule as pernas, né? E os braços. Então, tudo isso vai fazer diferença. São kits que fazem muita diferença. O que você acabou de assistir foi um pequeno trecho sobre esse assunto. Para assistir o vídeo completo,
Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo.